pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno e nós estamos voltando nesse terceiro bimestre, tanto para os alunos do primeiro ano do ensino médio da rede pública, como para o segundo ano, os alunos do segundo ano. Então, nós vamos utilizar, como sempre, o caderno do aluno São Paulo Faz Escola, tanto do primeiro ano como do segundo ano. E quem não se inscreveu no meu canal, que é aluno novo, que houve transferência de escola, se inscreva no meu canal no YouTube. Eu vou deixar sempre o link no Google Class e também no roteiro de estudos da escola quando ela pedir, tá bom? Então preste atenção aí, que sempre vai ter um vídeo novo para vocês assistirem, pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana, tá bom? E as atividades são sempre baseadas nesses vídeos. Então quem assistir nossos vídeos vai conseguir fazer uma boa atividade, e as atividades que valem nota também vocês vão conseguir atingir uma nota excelente, tá bom? Então nós nos vemos por aí, tenham bons estudos e um bom terceiro bimestre, e nós estamos por aí. Tchau e até mais! A primeira aula do terceiro bimestre para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos falar hoje sobre polaridade das ligações químicas. Mas antes de falar da polaridade das ligações químicas, nós vamos relembrar, o que são, ligações covalentes, Ligações covalentes são ligações que ocorrem, Então vou colocar aqui. Ocorre o compartilhamento de elétrons entre hidrogênio com ametais ou ametais com ametais. Então, o que significa isso? Lembra que as ligações químicas, no caso, elas sempre, os átomos, seja a ligação metálica, seja a ligação iônica, seja a ligação covalente, que no caso que nós estamos explicando as ligações covalentes, sempre os átomos se ligam para ter o quê? Estabilidade eletrônica. Então, quando que eles vão ter estabilidade eletrônica? Eles vão ter estabilidade eletrônica quando o átomo atingir 8 elétrons na sua última camada, seja uma ligação iônica covalente, tá? Então, no caso, as ligações covalentes têm as exceções. Por exemplo, o hidrogênio ele fica estável com 2 elétrons na última camada. Então, por exemplo, uma ligação de um hidrogênio com outro hidrogênio, cada hidrogênio tem 1 elétron na última camada. Quando eles se ligam, vai ter um compartilhamento de elétrons entre um hidrogênio e o outro hidrogênio. E então essa ligação aqui a gente fala que é uma ligação covalente. Eles já ficam estáveis eletronicamente, com 2 elétrons na última camada. Lembrando que é exceção. Agora, por exemplo, o ácido clorídrico, que é o HCl. Aqui eu tenho o hidrogênio, que tem 1 elétron na última camada. E aqui eu tenho o cloro, que tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então por que tem 7, professor? Porque quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica, a gente vai ver que, pegando o número atômico do cloro, que é 17, vai ter, no caso, a distribuição 2 na primeira camada elétrons, 8 na segunda e 7 na terceira. O total dá 17. Tá? Então, como ele tem 7 elétrons na última camada, ele é da família 7A ou a família dos halogênios. Tudo bem? Então, quando ele precisa para ficar estável? 1 elétron só, porque ele tem 8. E o hidrogênio fica estável com 2. Então, se tiver o compartilhamento de elétrons, tanto o cloro como o hidrogênio fica estável. Então isso se chama uma ligação, são ligações covalentes, a ligação entre o hidrogênio com o hidrogênio ou o hidrogênio com a metal. Pode ter outros também, tá? A gente deu esse exemplo, mas pode, por exemplo, ter o hidrogênio com o bromo, a ligação química, o hidrogênio com o iodo, Então, mas tem várias ligações, por exemplo, tem amônia. Amônia é NH3, a fórmula química, os dois são ametais, o nitrogênio é um ametal e o hidrogênio também. Mas todos esses são ligações covalentes, que é a ligação entre ametal com ametal ou hidrogênio com ametal, tudo bem?
A água que a gente toma também é uma ligação, são ligações covalentes, porque é o hidrogênio com o oxigênio que estão ligados. Então, é também ligação covalente. Bom, isso aí já é importante saber. Por que eu tenho que conhecer o que é uma ligação covalente? Porque nós vamos estudar a polaridade. Existem, nas ligações covalentes, elementos que são polares, ou seja, tem uma polaridade, ou seja, tem uma carga positiva numa parte da molécula e uma parte negativa na parte da molécula. Ou as moléculas também das ligações covalentes são apolares, ou seja, não tem carga nenhuma, nem positiva nem negativa. Mas, para entender quando uma molécula de uma ligação, como uma ligação vai ser polar ou quando uma ligação vai ser apolar, numa ligação covalente, nós temos que entender o conceito de eletronegatividade, tá? E o que é eletronegatividade? Eletronegatividade, eu vou colocar aqui, tá? É a capacidade de átomos atrair par de elétrons em uma ligação covalente. Então, vamos voltar aqui ao hidrogênio, ao cloro, né? Ao HCl e o H2, né? O gás hidrogênio e o gás cloro. Vocês estão vendo que aqui eu tenho dois átomos iguais, né? Eu tenho o hidrogênio com esse hidrogênio ligado. E tá vendo que os dois têm um elétron na última camada cada um. Como eles são os mesmos átomos, né? Então a capacidade de atrair elétron desse hidrogênio, primeiro aqui eu vou chamar de número 1, esse hidrogênio número 2, é igual, porque são os mesmos átomos. Então o que seria a eletronegatividade? É uma capacidade de atrair elétrons, né? Para quê? Para que o átomo se torne estável numa ligação, tanto ela como covalente ou iônica. No caso aqui vai ser as covalentes que a gente está explicando, né? Mas para ter a estabilidade eletrônica, ou seja, o átomo fica estável e não interage mais com ninguém. Né? A molécula em si, né, fica estável, né? Ocorre a ligação. Então, mas é uma força eletrostática essa ligação, essa eletronegatividade que a gente fala. A capacidade de atrair elétrons, essa capacidade é uma força eletrostática. Então, o hidrogênio número 1, ele tem uma força que vai para o lado dele, né? Que é do sentido sempre do menos eletronegativo para o mais eletronegativo, a força, né? Então, ou também pode ter uma força para cá, do lado direito, que é do hidrogênio 2. Como as forças aqui são iguais, então, como vocês já aprenderam na física, a força vai se anular, tá? Então, essa força é igual a essa, mesma direção em sentidos contrários. Então, a gente fala que o momento dipolar, né, que a gente chama, né, dessa resultante de forças eletrostáticas, vai ser igual a zero. Então, anota isso daí. Agora, aqui o cloro e o hidrogênio foi verificado experimentalmente, que a química é uma ciência experimental, verificou-se que o cloro tem mais capacidade de atrair os elétrons do hidrogênio do que o hidrogênio do cloro. Então, vai ter uma força final resultante que vai ficar do lado do cloro. Ou seja, o cloro é um elemento mais eletronegativo que o hidrogênio. Tá? Então, com isso, a força eletrostática não vai ser igual a zero, vai ter uma força que vai ficar tendendo do lado do cloro. O cloro é como se ele quisesse ganhar os elétrons do hidrogênio. Ele não vai ganhar, ele vai atrair, tudo bem? Tanto é que a nuvem eletrônica vai tender mais, né, do lado do cloro. Vai ficar uma nuvem assim, ó, mais ou menos assim, ó, uma nuvem eletrônica tendendo mais para o lado do cloro. Então, ou seja, vai causar uma polaridade. Então, a gente fala que o Mi dele, que o momento dipolar dele, não vai ser igual a zero, vai ser diferente de zero. Concluindo isso daí, né, nós temos aqui uma fila de eletronegatividade, ou seja, é uma fila dizendo que quem tem maior eletronegatividade começa da direita para a esquerda. Então, vou colocar aqui, ó, aumento. Então, vamos lá. O flúor ele é mais eletronegativo que o oxigênio, ele é maior a eletronegatividade. O oxigênio é maior que o nitrogênio é maior que o cloro é maior que o bromo maior que o iodo maior que o enxofre maior que o carbono maior que o fósforo e o fósforo maior que o hidrogênio. Então, tem até um jeito de memorizar, né,
Geralmente em prova de vestibular, Enem, né? Eles fornecem às vezes a fila de eletronegatividade. Mas se não fornecerem, é muito fácil guardar, memorizar isso aqui, ó. A gente pode falar uma brincadeira, uma frase, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, a maior eletronegatividade é o flúor. Então, ele tem a maior força de atrair seus elétrons de qualquer outro átomo na tabela periódica. Depois, o segundo maior é o oxigênio, depois é o nitrogênio, depois é o cloro, depois é o bromo, depois é o iodo, depois é o enxofre, que é o S, né? Depois é o carbono, depois é o fósforo, depois é o hidrogênio. O hidrogênio é o último aqui. Depois vem os metais, tá bom? Então, essa é até esqueci de colocar, mas depois vem os metais. Aí você fala, professor, então os metais quer dizer que tem menor força eletrostática? Sim, porque eles possuem um mar, entre aspas, de elétron. Então, eles não têm assim, eles não têm tanta afinidade por elétron porque eles são ricos em elétrons. Quem que tem mais afinidade por elétrons? São os ametais. Então, o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo. Esses elementos que estão na família 7A e 6A e 5A são ametais na tabela periódica. Então, os ametais são pobres, entre aspas, de elétron. Então, eles têm a capacidade de, quando estiver próximo de um átomo que tem mais elétron, ele tentar atrair para ele ficar estável, tudo bem? Então, assim, agora o que a gente pode concluir sobre as ligações covalentes? As ligações covalentes podem ser apolares, ou as ligações covalentes podem ser polares, tudo bem? As ligações covalentes apolares geralmente acontecem com ligações químicas entre átomos iguais, tá bom? E as ligações polares acontecem com átomos diferentes. Tá bom? Então, o exemplo que a gente acabou de colocar no início da aula, né? A gente já tinha colocado o hidrogênio ligado com outro hidrogênio. E o outro era o hidrogênio ligado com o cloro. Então, nós temos aqui, o hidrogênio aqui tem um elétron na última camada e esse outro hidrogênio um elétron. Aqui nós temos o hidrogênio um elétron na última camada e aqui ele tem 7 elétrons, certo? Então, como a gente tinha falado, como aqui a diferença de eletronegatividade é igual, ou seja, vai ter uma força do hidrogênio atraindo os elétrons, né? Esse hidrogênio número 2 eu vou chamar, né? E esse aqui é o hidrogênio número 1, porque eles são iguais, né? Só para diferenciar. Ele vai ter uma força que vai atrair os elétrons do hidrogênio número 1 para cá, para a direita. E esse hidrogênio número 1 vai atrair os elétrons do hidrogênio número 2 para a esquerda, né? Só como essas forças são iguais, porque são os mesmos átomos, ou seja, eles possuem a mesma eletronegatividade, o momento dipolar, a força eletrostática entre eles, né? A gente fala que é o μ, né? A gente coloca a letra μ, é igual a zero. Se é igual a zero, a molécula é apolar e ela não vai ter, ela vai gerar características físico-químicas que nós vamos falar na próxima aula. Vai explicar por que eles são gases à temperatura ambiente, né? Porque tem pouca força entre as moléculas intermoleculares, elas não têm polaridade, não têm atração. No caso do HCl, ao contrário, como os átomos são diferentes, né? Vai ter um compartilhamento de elétron, só que lembrando, como o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, a nuvem eletrônica, né? Até vou fazer um desenho assim, representado assim, ó. Ele parece uma coxinha dormindo, deitado, mas do lado do cloro, né? A nuvem, a densidade eletrônica, o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. O que acontece? Vai gerar, como ele está quase ganhando os elétrons do hidrogênio, ele não vai ganhar porque é uma ligação covalente. Então ele está compartilhando, mas ele vai atrair os elétrons do hidrogênio, né? Mais do que o hidrogênio atrai os elétrons do cloro. Então vai ter uma carga parcial, vou colocar, negativa. E o hidrogênio quase perde seu elétron, mas ele não vai perder. Então ele tem uma carga parcial positiva. Lembrando que nas ligações iônicas, quando um átomo ganha elétron, ele se torna um ânion, ele fica com carga negativa, 100%. E quando um átomo perde elétron, no caso das ligações iônicas, ele fica um cátion, ele fica com sinal positivo, tudo bem? Agora, numa ligação covalente não acontece isso. Um átomo fica positivo e o outro negativo. Ele fica parcialmente negativo, ou seja, ele quase ganhou os elétrons do outro átomo e o outro átomo quase perdeu. Então, ele fica com carga parcial positiva, o que quase perdeu, e o que quase ganhou elétron fica com uma carga parcial negativa. Mas o que significa isso?
a molécula fica polarizada, né? Se você tiver outra molécula de HCl, né? Outra molécula de HCl, aqui vai ter então uma carga parcial negativa, desculpa, positiva, e aqui uma carga parcial negativa. Vai ter uma atração, né? A interação intermolecular entre essas duas moléculas é muito maior que se eu pegar uma outra molécula de hidrogênio, né? Que vai ter atração. Vai ter atração, professor? Vai, mas vai ter um fenômeno chamado indução eletrostática, e aí vai ela se polarizar, né? Mas isso a atração é muito lenta que acontece. Agora, no caso das polares, acontece muito, no caso grande essa atração. Mas a gente vai falar isso nas próximas aulas. O que vocês têm que entender que a ligação, essa ligação química aqui, ó, é uma ligação apolar, quando você tem átomos iguais. Apolar. E no caso, essa ligação química aqui, no caso do HCl, a ligação é polar. Por que polar? Porque tem átomos diferentes. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria falar hoje nessa aula. Quem não se inscreveu no meu canal, entre no meu canal, quem é aluno novo, se inscreva, dê comentários, sugestões, que nós estamos lá para tirar todas as dúvidas de vocês. Tudo bem? Então, essa foi a primeira aula do terceiro bimestre. Então, tenham um bom começo do terceiro bimestre, tirem suas dúvidas. Sempre as aulas vão ficar postadas de segunda a sexta, né? Ou na segunda ou na sexta eu posto essas aulas. E entre lá no meu canal, quem tiver inscrito já vai automaticamente, né, receber a notificação dessas aulas. Tudo bem? Então, até mais e tchau!